Nós vivemos dias áridos no Brasil. A humanidade, ela vive mais uma noite muito tensa na sua história. Os desertos têm alcançado cada vez mais cedo as pessoas, sobretudo os emocionais. Quando a alma fica ferida, temos visto crianças se perdendo no meio das suas emoções, envolvidas em tantas neuroses, pais, por sua vez, perdidos. A maldade impera em muitos ambientes. Há poucas semanas nos deparamos com um fato trágico, aquela chacina que aconteceu na cidade de Suzano. Na mesma semana ficamos sabendo de uma chacina na Nova Zelândia, dentro de uma mesquita, onde mais de 40 pessoas foram brutalmente assassinadas. O homem tem se tornado um especialista na prática do mal. Batista Mondin, na sua obra Antropologia Teológica, diz que a maldade, na pós-modernidade, se transformou em perversidade. Hoje não se pode mais falar de maldade, hoje é perversidade. A natureza humana, cada vez mais perversa, busca sentido em fontes terrenas, que não podem suprir completamente. Quando olhamos para a sociedade, encontramos muito mais pessoas que, pela mediocridade de suas vidas, pela precariedade de suas vidas, elas secam as fontes. Elas estão diante de um oásis, mas a sua condição tão ínfima faz com que aquele oásis se seque. Você já ouviu alguém dizer: nossa, eu tenho receio daquela pessoa, porque quando ela olha até a flor seca. É uma pessoa pesada, ela tem inveja, ela carrega, parece que um espírito mau. Quando ela chega, o ambiente não fica legal. Isso é verdade. Tem pessoas que têm o dom de não só invejar fontes abertas, mas elas têm a capacidade de entulhar fontes abertas. Isso já acontecia nos tempos de Abraão e Isaque. Quando lemos Gênesis capítulo 26, encontramos a história de Isaque e os pastores de Gerar. Isaque iniciou um trabalho de reabertura das fontes que o seu pai Abraão tinha aberto. Abraão sempre foi um homem que gostou de trabalhar. E naquele período, a água, aliás, em todos os períodos da história, a água é essencial. Só que filisteus e outros povos, também egípcios, por inveja, entulharam aquelas fontes. E Isaque agora está reabrindo as fontes de seu pai. Mas os pastores de Gerar estão contendendo com Isaque e dizendo: não, essas fontes são nossas. Porque agora que as fontes estão abertas, então os donos aparecem. Difícil é cavar. Então Isaque, naquele período, já passou por isso. Pessoas que não só não conseguem abrir fontes, mas elas tentam entulhar fontes abertas. Como são essas pessoas que, quando passam pelos vales, fazem deles mananciais? Antes de entrar nas características propostas por esse texto, quero lembrar você de uma história que foi contada por Peter Marshall, o capelão do Senado americano nos anos 40. Ele ministrou uma palavra para as mães naquela ocasião. E ele então contou a história do guardião das fontes, o guarda das fontes. Havia um vilarejo no sopé de uma cordilheira, muitas montanhas ao redor, e aquele município recebia uma água cristalina, porque naquelas florestas habitava o guardião das fontes. E aquele homem que recebia por isso, ele limpava as rodas, os encanamentos, ele retirava os entulhos, ele fazia com que a água fluísse naturalmente, ele tirava o lixo, e isso garantia a saúde daquela comunidade. Mas os líderes desse vilarejo decidiram interromper o trabalho do guardião das fontes.
Quando a nossa vida é muito corrida, a gente não tem tempo para pensar naquilo que é a essência. A gente vive no raso. A gente só quer saber de beber a água. A gente não se preocupa em guardar as fontes. E o que aconteceu não demorou muito, as crianças começaram a adoecer. Alguns até morreram por conta da péssima qualidade da água que estava chegando. Então, os líderes daquela cidade tiveram que reconhecer que o trabalho do guardião das fontes era essencial. Contrataram novamente aquele homem. E a cidade voltou a desfrutar de saúde plena. As doenças, querido, da alma humana, já se chamam assim porque elas estão nas profundezas do ser humano. São doenças que não estão na superfície, elas estão enraizadas na alma. E precisamos cuidar das nossas principais fontes, para que sejamos pessoas saudáveis, física, emocional e espiritualmente. E então Peter Marshall disse àquelas mães: mães, as senhoras são verdadeiras guardiãs das fontes. As senhoras são guardiãs de suas famílias. Ao olharmos para esse texto, nós vemos que esses homens que transformam vales em mananciais, são aqueles que amam a Deus e a sua intimidade. Pessoas que amam a Deus e amam a intimidade com Deus. São de Deus. Desejam ardentemente o Espírito Santo. Anelam pelo Deus vivo. Vivem na presença desse Deus. Dependem do Senhor, são amigos de Deus. Já encontraram um altar para ali serem o próprio sacrifício. O seu coração pulsa por Deus. O seu corpo treme diante da presença de Deus. Vivemos dias em que é fácil balançarmos o nosso corpo, mas é difícil quebrantarmos o coração. O profeta Abacuque recebeu uma palavra de Deus, que lhe aquietou, que lhe transformou a vida, e por consequência as circunstâncias ao redor. Mas ele diz: Senhor, eu te ouvi, e o meu íntimo estremeceu. Esse salmo está falando de alguém que tem a presença de Deus como seu maior trunfo. Louvado seja Deus, porque hoje líderes têm voltado a falar sobre a importância de uma vida de intimidade. Pessoas podem fazer propósitos específicos para ganharem mais intimidade com Deus, mas não será suficiente se esses propósitos não se transformarem num estilo de vida. O anelo do salmista era por Deus. O seu anseio era genuíno, nobre. Nós vivemos num contexto onde os anseios das pessoas, de muitas pessoas, de muitos adolescentes, são anseios indefinidos. Pessoas como zumbis, amanhecem todos os dias, saem para as ruas e não sabem nem o que estão querendo, o que estão buscando. Só sabem que precisam de alguma coisa que venha preencher, que venha trazer relevância, que venha trazer significado. Mas essas pessoas não têm a consciência de que há nelas de fato um vazio que só poderá ser suprido por Jesus, pela presença do seu Espírito. E esses anseios, queridos, vão entorpecendo a mente humana, e o diabo entra nessa parada, porque aí a pessoa projeta alguma coisa para si, achando que quando conquistar aquilo a sua vida será diferente. Ela conquista e tudo permanece da mesma forma. Razão pela qual muitos têm se suicidado até. Por isso todos os nossos anseios precisam ser canalizados. A ansiedade é algo que se vence no altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de encontro com Deus. E o salmista, ele está dizendo: eu encontrei os teus altares. É impressionante como tem pessoas que às vezes estão há anos na igreja, já encontraram todos os defeitos da igreja e dos seus líderes, mas ainda não encontraram o altar. Uma vida frágil, uma vida que não se sustenta, uma espiritualidade rasa porque falta altar. Eu citei Abraão. Abraão foi um vencedor, um homem próspero, também sua descendência o foi, porque ele
vivia de uma forma nômade, construía tendas e as tendas eram sempre de pano, tendas frágeis. Mas a força de Abraão não estava na construção das tendas, mas estava no fato de erigir um altar aonde ele chegava. A tenda era de pano, mas o altar era de pedra. Hoje nós vivemos numa situação onde o altar das pessoas é de pano, a nossa casa é de pedra, nós investimos em tudo, menos na nossa vida de relacionamento com Deus. E a palavra nos diz que não haverá e não há a menor possibilidade de transformarmos desertos em mananciais sem intimidade, porque é ao pé do trono, meu irmão, que começa a correr o rio de Deus, que passa pela sua vida e que vai alcançar sua família, sua empresa, seu condomínio, sua rua, a cidade onde você mora. Aleluia! O próprio livro de Salmos diz: há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas em segundo lugar, essas pessoas que transformam desertos em mananciais, são pessoas que buscam viver em integridade. O salmista aqui, ele estava privado da comunhão do templo. E possivelmente isso tinha acontecido pela injustiça de outras pessoas. Contudo, ele não estava usando essa situação como um pretexto para se afastar de Deus, para relaxar nos seus compromissos com Deus. Pelo contrário, nessa situação de crise, de exílio, na qual ele se encontrava, ele ora a Deus, e ele diz: Deus, as coisas não estão fáceis para mim. Eu estou sendo perseguido, estou longe da minha cidade, Jerusalém, estou longe do templo. Mas Senhor, olha para a minha vida. Eu estou aqui como que dizendo: Deus, o Senhor me conhece. Eu não tenho usado essa situação de crise para relaxar, para debandar. Olha, contempla o rosto do teu ungido. Olha aqui, ei Deus, aqui está a minha vida. Ele faz uma prova com Deus, tamanha era a integridade desta pessoa. O livro de Salmos, de uma forma muito comum, contrapõe a vida do ímpio e a vida do justo. E vários salmos trabalham essa temática dizendo: olha, você que busca viver a justiça de Deus, não fique comparando a sua vida com a vida dos ímpios. Não olhe para o sucesso, o aparente sucesso dos ímpios. Não fique aí pensando que a sua vida poderia ser melhor. Por que que Deus não abençoa a sua vida na sua justiça? Ah, queridos, nós precisamos a cada dia surpreender a esse Deus dizendo: Senhor, está difícil, mas eu vou mais para o Senhor. Por que será que os problemas têm que nos afastar de Deus e nos fazer relaxarmos ética e moralmente? Parece que a crise dá o direito para o cristão de relaxar o compromisso com o Senhor. Já não dizima mais, já não participa mais da oração, já quer abrir mão do ministério. É tudo o que nós não podemos fazer na hora da crise. Se tem uma mensagem que esse salmo traz é: não há força no ser humano, a sua força vem de Deus. A sua santidade é um processo que o Espírito Santo gera na sua vida. Ninguém se torna mais santo batendo no peito, dizendo eu faço ou aconteço. É numa relação de dependência. Mas em terceiro lugar, a palavra diz que pessoas que transformam vales áridos em mananciais são aquelas que usam a saudade do céu para transformar a terra. Elas usam a saudade do céu para transformar a terra. Às vezes nós achamos que para transformarmos esse lugar no qual estamos, nós precisamos estar enraizados nele. Deus, na verdade, nos chamou para amarmos as pessoas, não o mundo, não esse sistema. Aliás, a palavra nos diz em 1 João: não ameis o mundo. É possível, irmãos, mas a nossa intimidade, ela precisa nos preparar para esse impacto social. Não é para a promoção social, pelo menos não é antes de ser para o impacto.
Maurício Cunha, no seu livro O Reino de Deus e a Transformação Social, ele diz que a igreja precisa estar envolvida, inclusive politicamente, porque não há uma forma de ajudar mais as grandes massas do que através de políticas públicas. E se não temos representantes, não um representante de uma denominação, mas um representante do céu, nós não colocamos pessoas lá para defender o interesse desse endereço aqui. Nós temos que colocar pessoas lá para defenderem os interesses daqueles que jamais terão voz, de uma coletividade que sofre. Nós poderíamos aqui enumerar tantas situações que necessitam e que podem ser transformadas, e essa palavra nos chama para essa transformação. Quem são os que transformam vales áridos em mananciais? E para terminarmos essa palavra, irmãos, essas pessoas que transformam vales em mananciais são aquelas que confiam no Senhor e não na força do seu braço. Essas pessoas, elas revelam uma confiança muito pura, muito sólida. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos um homem, nós vemos uma geração que na sua oração expressa essa confiança. O texto diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, verso 5. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede força e honra, verso 11. Como é feliz aquele que confia em ti, verso 12. Nesse contexto, até mesmo os pássaros são exemplos de confiança. E Jesus usou o exemplo dos passarinhos para dizer para os discípulos: observem as aves dos céus. Elas não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste cuida de cada uma delas. Vocês valem muito mais do que os lírios dos campos, do que as aves dos céus. E aqui o salmista está dizendo: eu queria ser essa andorinha que está aí no teu altar, no templo em Jerusalém. Eu queria ser esse passarinho que encontrou um espaço junto dos teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. A confiança mostrada nesse salmo, irmãos, não é simplesmente uma declaração por escrito. É a fé no ser e no caráter de Deus. É a confiança de que esse Deus, Ele não tem caráter para mentir. Ele não tem um caráter mentiroso. Ele não é limitado ao ponto de não conseguir ouvir. E Ele sabe distinguir quem é quem. O ímpio do justo. Ele olha para a terra e vê corações. Esse Deus maravilhoso, irmãos, Ele é o Deus de montes e Ele é o Deus dos vales. É fácil vivenciar experiências com Deus quando nós estamos nos montes. Nem sempre essa presença divina é tão perceptível nos vales, pela nossa incredulidade, pela nossa dúvida. E eu penso que o crente muitas vezes não consegue ouvir a voz de Deus nos vales, sabe por quê? Porque ele só busca ouvir quando está no vale. Se ele estivesse no altar constantemente, a voz do pastor seria comum para a ovelha. Agora não tem intimidade, não para ouvir Deus, e quando para, acha que está orando, despejando um monte de coisas, e pelo menos está orando, mas não de uma forma intensa, integral. Orar, meu irmão, é muito mais ouvir do que falar. É muito mais conseguir silenciar a alma nas suas noites escuras, para que o Espírito Santo fale. Quando somos acostumados a ouvir a voz de Deus na intimidade, a gente também escuta na prova. Há um texto na palavra que nos mostra que o nosso Deus é um Deus de montes e de vales. Não sei se você atentou para esse detalhe, mas
o texto lido fala do vale de Baca. Não se trata aqui de uma região específica, um espaço geográfico. O vale de Baca, a palavra Baca no hebraico significa lágrimas, pranto, choro, dor. O salmista, na verdade, ele está falando de uma condição da alma humana, e não de um espaço físico. Quem sabe, meu irmão, você entrou aqui, querido adolescente, querida mãe, pai. Quem sabe você entrou aqui e só Deus sabe o vale que você está enfrentando. Um vale solitário, um vale sombrio, um vale noturno. Deus conhece as lágrimas que molham o teu travesseiro todas as noites. Tem esposa que espera o marido dormir para chorar, que ele não vai compreender. Deus recolhe as suas lágrimas. Nós não sabemos quantas lágrimas escorreram dos nossos olhos nos últimos dias, mas Ele sabe. E essa confiança deve crescer nos vales, irmãos. Deuteronômio capítulo 11 traz uma palavra linda. Diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Olha aí, terra de montes e de vales. Mas essa terra é acima de tudo a terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, desde o começo até o fim do ano, desde o início de 2019 até o final da sua vida, meu irmão. Pode ser uma terra de montes ou de vales, não interessa. O importante é que essa terra foi Deus que deu. No período do rei Acabe, um rei da Síria se levantou contra Israel. Ele se chamava Ben-Hadad. E ele chegou para o rei de Israel e ele disse: Acabe, me dê tudo que você tem. Me dê sua família, suas posses. E num primeiro momento Acabe até concordou. Acabe não era um rei segundo o coração de Deus. Mas depois, esse Ben-Hadad, que era um beberrão, um glutão, ele disse: não, eu vou invadir aí, vou tomar tudo. E Acabe, num dos poucos momentos de inspiração e de sensibilidade à voz de Deus, ele ouviu um profeta, um dos discípulos de Elias, disse para ele: Acabe, o nosso exército é muito pequeno diante do exército da Síria, mas Deus entregou esse exército em suas mãos. Houve uma primeira batalha, num monte. Israel saiu vencedor, numa proporção menor essa batalha. Então Ben-Hadad, um ano após, reuniu seus conselheiros. Isso está lá em 1 Reis capítulo 20. E um dos conselheiros disse assim para o rei da Síria: o rei, Israel ganha batalhas porque o Deus deles é Deus de montes. Mas se o Senhor guerrear com eles no vale, eles vão perder. Deus ouviu essa palavra e falou: o quê? Eu sou Deus de montes, mas eu também sou Deus que garante a vitória nos vales. Israel, você pode adorar ao Senhor com as suas palmas. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E Israel, irmãos, vivenciou uma das principais batalhas da sua história e uma das mais importantes vitórias da sua história. O teu Deus é Deus de vales e de montes. Confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor, minha irmã. Ele vai transformar esse choro em festa. Ele vai retirar o pranto e colocar óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, para a sua glória e para o seu louvor. Aleluia.